Meus queridos irmãos, irmãs, queridos ouvintes da Rádio Cultura FM, eu sou o Padre Amadeus Rocha, da Paróquia Santa Terezinha, de Várzea Branca, Piauí. Estamos juntos para a leitura do Evangelho e sua reflexão. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Meus amados irmãos e irmãs, queridos ouvintes da Rádio Cultura FM, nós estamos diante deste Evangelho que nos apresenta essas questões sobre o comportamento de algumas pessoas, e é interessante que aqui trata daqueles que estão dentro da igreja, daqueles que são batizados, pertencem à igreja. E apresenta principalmente o papel do Papa de ligar e desligar, o representante de Cristo na terra, e trata de ligar ou desligar, ou seja, excomungar ou absolver, digamos assim. Mas tudo isso é depois de um longo diálogo, de todas as maneiras, de tudo que tiver que fazer para se perdoar, para acolher, para abraçar o irmão que errou. Mas também, de modo geral, entre as pessoas, se observa também estes ensinamentos de Mateus, no Evangelho de Mateus, Jesus nos corrigindo e nos orientando para uma vida de harmonia entre as pessoas. Nesse sentido, nós devemos observar bem a palavra de Deus, que nos chama a atenção para o diálogo. O que mais se precisa hoje é de diálogo, porque às vezes, principalmente entre as famílias, quantas famílias elas são destruídas, separadas, desmontadas, porque faltou o diálogo até chegar no perdão. Às vezes, as pessoas que deveriam servir de testemunhas são aquelas que atiçam uma das partes a ficar contra a outra.
às vezes não houve nem o erro de fato, de nenhuma das partes, mas, por conta disso, por falta do diálogo e por falta do perdão, não se chega a uma conclusão para poder reatar os laços e são destruídas milhares de famílias por falta de tudo isso. O diálogo, o perdão, são os pilares para que se constrói famílias ajustadas, observando as palavras que Jesus nos orienta. Por falta de perdão, são perdidas tantas as oportunidades de poder reatar os laços daqueles que deixam de construir uma vida harmoniosa, uma vida sadia entre famílias, entre esposo, filhos, etc. Estou dizendo isso porque nós estamos celebrando esta semana a Semana Nacional da Família. E é interessante que as famílias observem este evangelho. Quando fala de igreja, se trata como igreja, mas nós podemos aplicar a igreja família, a igreja casa, a igreja que se inicia dentro da própria família, não como apenas um templo, mas como a igreja viva, o corpo místico de Cristo e as famílias. Vamos pedir a Deus que abençoe nossas famílias, que elas observem mais o que o Evangelho nos apresenta como orientação para o diálogo e o perdão. Não se deve tomar decisões quando se está tão irritado, sem primeiro observar os fatos, os acontecimentos, sem primeiro checar o que aconteceu. Antes de qualquer decisão, se deve observar tudo, poder dialogar, compreender, entender o que aconteceu para poder tomar certas decisões. Depois de um diálogo apurado, consciente, e depois tomar a decisão de perdoar. Se a gente faz tudo isso e se não consegue convencer a outra parte das coisas que se tem buscado apresentar como verdade e como interesse de reatar os laços, aí sim é que deve tomar uma decisão. Mas depois que esgotar todas as tentativas de reatar os laços, de travar um diálogo e de perdoar. Depois de tudo isso, ainda se deve esforçar ao máximo para que não destrua uma família que deve ser esse modelo para a sociedade. Olhemos para a Sagrada Família, Jesus, o Filho amado, Maria, a mãe de Jesus, e São José, o esposo castíssimo de Maria e pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como modelo de uma família. Ali houve diálogo, ali houve perdão, ensinamento e amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva. E clique ali no sininho que tem para ativar as notificações. Divulgue a mensagem da Palavra de Deus. Compartilhe nossas reflexões para que chegue a muitas outras pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.